Olá, olá queridos. Estamos começando mais uma live, mais uma conversa necessária. Gabriela Linhares falando do Brasil, Rio de Janeiro, Niterói. Hoje eu vou falar de educação, vou falar com a educadora, com a pedagoga Márcia Aidê, que é daqui de Niterói, é supervisora pedagógica da Secretaria de Educação, Secretaria Cultural de Niterói, Fundação Municipal de Educação de Niterói. A Márcia entrou aqui. Ó, vamos conversar com a Márcia. Educação que é a base para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais livre. Oi, Márcia. Olá, Gabriela, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? E você e todo mundo aí? Tudo bem, graças a Deus. Estamos levando nesse momento tão diferente, né? Exatamente, privilegiadas de estarmos aqui podendo conversar, né? Que bom. Pois é, privilegiados. E vamos então falar de educação, né? Que Isso aí. é tão importante para uma sociedade liberta, uma sociedade mais justa, é nós pensarmos numa educação de base, numa educação para todos. É uma felicidade falar com você, que é uma pessoa, uma educadora, uma pedagoga que está nessa batalha há muito tempo, não é? Verdade. Trabalhando, tem um trabalho muito significativo aqui em Niterói, realizou fóruns de debates, foi coordenadora da equipe técnica de pedagogia, né? Supervisora pedagógica de ensino fundamental e de jovens adultos. Então, é uma felicidade falar com professores, porque eu acho o título de professor muito honrado. Eu acho dos títulos mais bonitos, professor. Eu agradeço, a honra é toda minha. Muito obrigada por ter me convidado. Para mim é um grande prazer. A educação, ela é não só para mim que trabalho com isso, que escolhi, né, para a minha vida profissional, mas ela é cara e importantíssima para uma sociedade, como você disse, e para todo mundo, né? Não há quem não tenha alguma relação com a educação. Você pode não ter filho, pode não ter criança na sua casa, mas a sociedade está aí, a escola está aí no nosso meio, no nosso pensamento. Então a educação é para todo mundo mesmo, é de todo mundo também. E exerce um papel fundamental, né? Porque a escola é a nossa segunda casa. A escola tem um papel fundamental na vida do indivíduo. Todo mundo tem lembranças da escola, viveu coisas na escola, boas e ruins, mas a escola tem um papel fundamental na vida de cada um. Exatamente. Eu costumo brincar com os profissionais que eu trabalho, que a gente entrou na escola e nunca mais saiu. Mas aqueles que entraram na escola e não trabalham na escola, a escola nunca saiu deles, porque a escola nunca sai de ninguém. Nossas experiências lá fazem parte da nossa formação, né? Tudo que a gente aprende de relação humana, claro que a família é extremamente importante, mas a escola também é determinante. É determinante. E é assim, numa sociedade como a nossa, assim, um país em desenvolvimento, não é prioritário para os governos públicos a educação, os Infelizmente. professores, né? Então é uma profissão de resistência. Ainda mais É. agora, nesse momento, é uma profissão de grande resistência. Como é que foi? Assim, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória como Uhum. pedagoga. Como é que surgiu essa ideia do ensino, da educação? Como é que foi isso para você? Nesse ano que você está falando ou na Eu minha estou história falando na como sua vida, pessoa? na sua Ah, vida eu vim de pessoal. uma. Eu tenho uma família, eu brinco que eu tenho duas mães, né? Eu tenho uma mãe professora, que foi diretora de escola pública há muitos anos, e uma tia professora, amante, alfabetizadora, apaixonada pela leitura. E isso veio na minha vida, né? E ao terminar o Fundamental 2, antigamente era a oitava série, né? Eu decidi fazer o curso normal. Eu sempre fui muito ligada à criança, sempre com crianças em volta, sempre foi a minha paixão, criança. E aí fui fazer o curso normal e já com 18 anos já fui entrar numa sala de aula e dali nunca mais saí. Para o ensino superior escolhi pedagogia e aí fomos embora. Estamos aqui hoje. E é uma profissão de amor, né? Eu acho que todo educador tem essa relação de amor, como você descreveu suas mães, a sua tia, você É, falou do amor. O amor à educação, eu acho que vem em primeiro lugar, esse amor pela educação, por educar, por ensinar. eu tenho muito cuidado com isso, porque você está certíssima. É amor acima de tudo, né?
Mas a gente não pode, na minha opinião, ficar olhando apenas o fazer e o ofício, ou do professor, ou do pedagogo, ou de qualquer profissional da educação, como apenas amor. O amor é tudo, é importantíssimo, mas a gente também é pautado por teoria, por estudo, por ciência. A ciência da educação está aí, né? A gente tem uma bibliografia vasta para estudar e a gente precisa estudar. E aí eu já vou trazer uma reflexão para os dias de hoje. Eu acho que hoje os pais, a sociedade como um todo está vendo como isso é real. Porque vários pais dentro de casa estão enfrentando muitas dificuldades para poder auxiliar os filhos no seu processo de aprendizagem. E aí eu ouço relatos de amigos, né, que falam assim, caramba, eu achava que vocês eram importantes, ok, mas agora vocês são importantes demais. Como é que vocês conseguem? Então, acho que é um ponto positivo desse ano tão louco. É uma valorização, né, dos profissionais que realmente importam, do médico, do professor. Você tem uma especialização em ensino à distância. E hoje a gente está vivendo uma realidade que a escola teve que se reformular da noite para o dia. Professores que tiveram que se reinventar e viver isso. Como é que você, que tem essa especialização, como é que você vê isso? Então, primeiro a gente tem que aprender o conceito. Educação à distância ela é uma modalidade regulamentada no nosso país, que não é o que a gente está vivendo agora. O que a gente está vivendo agora é uma situação de emergência que nos cabe um ensino remoto, um atendimento domiciliar, né? A gente não está podendo fazer presencialmente o que na legislação a gente tem que fazer, porque a educação básica, né? A educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ela é presencial, mas diante da pandemia a gente precisou fazer isso de forma remota. E apesar de todos os problemas, que foram muitos, né, no início principalmente, a gente tem histórias e relatos muito positivos para trazer e para viver. Porque, como você falou, os professores, alguns falam, os professores são heróis. São realmente, são os heróis de 2020. Porque eu, na minha própria escola, passei por isso, professoras que não sabiam como fazer um vídeo, não queriam aparecer. Eu mesma não tinha Instagram, e o Instagram que eu tenho dividido aqui com a família, eu não posto foto. E eu abri o Márcia ID Pedagoga e comecei a fazer lives por um dos meus trabalhos, coisas que eu jamais imaginei que eu ia fazer, apesar de estar acostumada e falar em público, porque em escola a gente faz isso. Mas os professores, eles realmente tiveram uma abertura de espírito, porque só pode ser assim, que fizeram eles desconstruírem verdades absolutas, como eu não vou fazer nunca nada online, eu não quero entrar nesse processo, educação não é isso, eu quero lidar com o meu aluno, eu quero aprender com ele junto, e realmente é assim que a gente faz, né? No olho faz toda a diferença. Mas eles deram um show, a gente tem aulas incríveis acontecendo por aí, em diversas escolas, e é uma alegria ver isso acontecer diante de uma coisa tão triste que a gente tem vivido, né? Pois é, e por outro lado, a gente viu também que falta muita coisa, falta equipamento, falta acesso à internet para muitos. Uhum. A distância entre a escola privada e a escola pública ficou maior ainda. Então, é uma realidade que, para um contexto maior, a gente está longe ainda até que era uma das ideias do nosso governo federal, é começar a pensar no ensino em casa, né? Que eles têm até uma defesa desse ensino em casa. Aí é uma outra questão, é o homeschooling. É uma outra questão, falando. Exatamente, que é uma outra questão que também acaba dificultando uma série de coisas, né? Inclusive a sociabilização da criança, a importância da escola, até para agressões que às vezes crianças passam, e a escola é a que denuncia, é a que aponta, E a gente está vivendo, no momento, um aumento de violência infantil e violência contra a mulher, né? A gente tem muitos casos, a gente pode olhar as estatísticas estão aumentando muito, e sem dúvida nenhuma a escola faz toda a diferença, não só na questão da denúncia, mas na questão do cuidado, né? Do acolhimento, de tratar mesmo essa criança, não falo tratamento em termos clínicos, mas o tratamento de acolher e falar, olha, aqui você tem voz, vou chamar sua família, vou tentar intervir, a gente faz muito isso na educação. Isso está servindo as pessoas para verem também e dar valor, né? Foi o que a gente começou falando. Eu acho que a pandemia, de certa forma, ela está servindo para que a gente dê valor às coisas que interessam, as prioridades,
o que que realmente nós precisamos para a sociedade e para cada um, né? É uma coisa que... Enxergando também, né, Gabriela, infelizmente, que a nossa prática política ela não vai nesse caminho. Quando você começou o papo anterior agora, falando do acesso, a gente está há 6 meses com as escolas fechadas, a gente tinha que estar com acesso, tinha que ter visto isso tinha que ter acontecido, eu não consigo entender. Para mim, a única resposta é falta vontade política mesmo, falta todo mundo abraçar a causa da educação, todo mundo, eu, você, não eu é fácil, porque é meu trabalho, mas todas as pessoas da sociedade abraçar, exigir e ajudar, e tem que acontecer, né? Tem que acontecer. E também uma compreensão maior, né? Porque eu vejo também as pessoas reclamando absurdamente desses professores. Eu fico muito impressionada porque eu tenho uma amiga que tem pânico, como você falou, de uma pessoa que tinha pânico. Tem pânico, coitada. Diz que quando parou na frente da câmera, ela dá aula há mais de 20 anos, quando viu aquela câmera que era o notebook dela, ela ficou em pânico com as crianças. Ela não conseguiu falar. Então é uma coisa que é humanamente difícil. E hoje ela está também dando aula, falando, mas teve que engolir essa aflição, porque é difícil mesmo. E no meio disso tudo, esses profissionais eles não enfrentaram só a questão, que já é muito grande, de entrar no universo online, de repente, né? Ok, a gente podem aqui pessoas falar, mas várias escolas já faziam isso, mas vamos falar do geral, da maioria. A gente estava muito voltado para o presencial, mas além dessa questão do desafio de você ir para o online, você enfrentou o medo da pandemia, porque você é ser humano, você enfrentou o medo do seu emprego, né? Se for no caso de escola privada, porque a gente sabe que a crise ficou muito grande para as escolas particulares. E então foram vários fatores psicológicos, o seu filho dentro de casa, para quem tem filho. Então não foi fácil, não. E o bonito também, eu sempre falo uma coisa ruim, mas eu penso, sempre procuro ver o lado positivo. Os pais criticaram muito no início, porque para eles também foi muito difícil. Você esperava dentro de casa uma educação igualzinha àquilo que você julgava que era o correto ou que você imaginava que acontecia dentro da sala de aula. Quando você viu que não era aquilo, choveram críticas e de formas bem duras, e hoje você vê os pais agradecendo, os pais junto com os professores, com a escola, eles também passaram por esse processo, e é bonito de ver hoje a grande maioria em união. Eu acho que isso que a gente conquistou é bem-vindo e a gente não vai perder, não. A importância da escola e da família tem que estar unido para poder dar certo. E dessa valorização, isso foi fundamental, fundamental. A gente aqui em Niterói, a gente vive uma realidade um pouco diferente, assim, em termos das escolas municipais. Só na gestão do Rodrigo foram 25 novas escolas. A gestão tem uma organização e um empenho bem diferenciado, que em outros lugares a gente não tem. E verdade. Como é que, né, a gente pode até falar, eu visitei umas escolas novas, que eu fiquei muito impressionada com o material, com o cuidado, tudo bonitinho, eu fiquei muito feliz. A minha mãe é professora, educadora, então eu sempre vivi perto de escola pública. Ambiente escolar. Ambiente escolar. Eu dou aula de teatro, eu dou aula desde os 17 anos, então eu sou atriz. Nossa! Eu dou aula há muito tempo. Eu estudei teatro de 9 aos 18, que vontade de voltar, que delícia saber disso. Eu dou aula de teatro há muito tempo e sempre, assim, paralelo às minhas oficinas, eu dou aula em comunidade carente, porque eu sempre fiquei muito próxima da comunidade, porque a minha mãe tem uma relação muito forte com a educação. Minha mãe trabalhou com Brizola, minha mãe tem uma relação com a nutrição, ela sempre falava da barriguinha cheia. Eu sou de Porto Alegre, então eles têm que estar com a barriguinha cheia, tá muito frio, tem que dar sopa quando eles chegam, porque era uma relação assim, muito forte com a educação. Eu me lembro que ela tinha uma variante, aqueles carros antigos, que ela andava pedindo apoio, que eu acho que isso eu herdei, porque eu peço apoio para os meus espetáculos, pedindo apoio para os comerciantes para levar para a merenda escolar. Então é uma coisa muito interessante, isso é um amor tão grande. Ela pensava na educação, mas pensava também na comida, porque a gente lá no Sul tem um distanciamento muito grande, o pobre do rico, do pobre da classe média. Então, assim, lá fica na periferia. Não, no país, né? Pois é, mas aqui, pelo menos, eles estão próximos.
Lá eles ficam Aham. muito afastados, e eles ficam afastados mesmo. Então, assim, a fome não parece, mas assim, as pessoas passam fome e têm vergonha de pedir. Então não tinha antigamente gente pedindo na rua, não tinha. Então as crianças passavam fome. Eu dei aula numa comunidade lá, a gente chamava de vila, né? Que era a Restinga, que eu fiquei 2 meses só dando comida, menina. Eu não chegava e eles tinham fome. E eu passei a levar coisa de sopa, comecei a levar comida depois que eu comecei a entrar com o trabalho. Então, hoje eu falando de arte, eu acho que a arte ela é um instrumento de transformação pessoal, social, e ela é uma companheira da educação. Total. Eu acho que tinha que ter uma integração maior, porque a arte possibilita tanta coisa, ela tem uma relação com a integração, com a democratização, com a consciência de grupo, com a transformação. Eu Um levanto essa bandeira com autoconhecimento, né, alto, Gabriela? exatamente, que a gente precisa. Eu acho que agora que assim tá tudo tão rápido, as ideias, a internet, a gente precisa repensar como é que vai ser agora, Márcia, É. essas aulas quando voltarem. Então, só para fazer um comentário que veio à minha cabeça, uma fala do Nietzsche, que ele fala: a arte existe para que a realidade não nos destrua. E é Exatamente. exatamente isso, né? Eu acho que isso é muito certo, né? A arte, não como componente curricular, mas como expressão do seu eu, do que você pode vir a ver, pensar e rever e reconstruir do mundo, né? A arte realmente com a educação estão ligadas, estão de mãos dadas. Mas, assim, vamos falar em termos legais sobre o futuro da educação, né, no país. A gente tem hoje, aqui no estado do Rio de Janeiro, a definição de que o ensino remoto fica como opção para as famílias até uma vacina. A gente tem uma lei estadual publicada, até que saia uma vacina ou um medicamento eficaz. E em termos federais, a gente tem normas orientadoras do Conselho Nacional de Educação que vão basear todo o trabalho do ensino remoto. Também temos as normas estaduais. O que fica é isso, né? Enquanto a gente não tiver autorização para funcionar, aqui em Niterói, por exemplo, a gente teve autorização para começar com o ensino médio ontem, mas eu acabei de saber que a gente tem uma liminar agora que cassou essa autorização, então as escolas vão ter que fechar. Acabei de saber agora à noite. Amanhã eu vou até ver direito o detalhe do texto para saber exatamente o que aconteceu. Então, o que a gente tem é as escolas tendo que trabalhar como podem, abertas quando puderem e fechadas se não puderem abrir. Óbvio, não vou entrar na questão de saúde porque eu não sou da área de saúde, mas temos que ter um respeito aos protocolos sanitários, porque, obviamente, né, isso nem entra em questão, é claro, né? E vamos ter que, principalmente, nos debruçar sobre o estudo do ensino híbrido, né? Eu acho que é o mais importante nesse momento para todos os profissionais da educação, e aí vai ter um monte de professor que vai me xingar. Eu não consigo estudar nada, eu estou enlouquecido só pensando nas minhas aulas. Eu entendo, mas eu acho que a equipe de gestores, de pedagogos, a gente tem que realmente se debruçar sobre esse tema e aproveitar isso tudo que a gente está vivendo no campo da pedagogia, no campo da educação, do ensino e da aprendizagem, e não voltar para o ensino sem que essas ferramentas que a gente descobriu continuem a fazer parte, porque elas fazem parte da vida dos jovens e das crianças, já na tenra idade. Então, que bom que péssimo que a pandemia aconteceu, mas que bom que a gente pôde trabalhar assim para a gente poder seguir e colocar assim, o nosso país numa realidade que muitos já estão à frente nesse sentido. Ao mesmo tempo é um paradoxo o que eu vou dizer, porque quando você falou que com a sua mãe ia pegando, né, doações e você ficou já várias vezes dando comida para os alunos da escola da sua mãe, era uma coisa que a gente já tinha que ter superado tantos anos desse Pois país, é. para a gente poder realmente se debruçar e estudar, não ensinar e não aprender. Então, eu falo, mas ao mesmo tempo eu olho a realidade que a gente tem para ter um cuidado com isso, né? Que não é tão fácil assim, só estudar e implantar. Não, a gente precisa de outras. A gente tem muitas carências ainda a sanar. O poder público ele não dá atenção e não é prioritário a educação. A arte, a cultura, não é. Né? A gente vê o próprio Paulo Freire na época, na década de 60, que foi Querido, 99 querido. anos, centenário ano que vem. Pois é, foi
perseguido por, né, fazia toda uma alfabetização de adultos, numa época que era de uma repressão muito grande, onde os analfabetos não votavam, então seriam mais pessoas pensando, mais pessoas votando. Então, e agora a gente está vivendo numa onda federal, de uma onda de uma grande repressão e ataque à ciência, ataque à educação e ataque à cultura, ataque ao pensamento, né? Então isso é muito sério que se vive. Ataque à liberdade. Exatamente. A liberdade engloba isso tudo, né? E a gente está vendo como é importante, como a gente estava... Eu não sei, eu fico... Porque agora a gente está nesse momento de pandemia, que a gente fica dentro de casa e olhando o mundo lá fora, parece que existe essa dicotomia que tem dentro da gente, que o bem e o mal parece que estão degladiando e estão lá fora. É muito louco isso para mim. Eu vejo um grande filme passando e a gente fazendo parte, né, personagens dessa história, que um inimigo invisível, que é um vírus, dentro de um caos... o caos sanitário, o caos político, o caos moral muito grande. E a educação é fundamental para a sociedade, é o alicerce. E aí ela tem... Não, continua, ela vai refletir na saúde, ela vai refletir na educação, a educação vai refletir na saúde, vai refletir na cultura. Então é o que vai dar a base para que a gente evolua. Você falou que parece que a gente vive um filme, eu lembrei do Matrix. E volta e meia eu faço essa correlação, eu já fazia antes com outras questões sociais e tal, mas hoje na pandemia parece realmente a gente vê os negacionistas como aqueles que ainda não saíram da bolha do Matrix, né? E eu acho que a educação, tenho certeza, a educação, a ciência, a arte pode furar essa bolha e fazer a gente enxergar a realidade. E uma das coisas que eu também penso que nos levou para o caminho que a gente tem hoje de cerceamento da liberdade é o tão frágil conhecimento sobre o conceito de coletividade que a gente tem. Se a gente soubesse a importância que eu tenho para você, que você tem para mim, para ele, isto é, que o coletivo importa, a gente talvez tivesse resistido melhor e a gente não tivesse chegado onde a gente está hoje. Eu fico muito triste, né? Como você já senti, de ver o nosso país assim, mas há que endurecer e há que mudar, a gente vai conseguir. É verdade. E essa coisa do coletivo, o próprio vírus, né, vem nos ensinar. Escancarar isso. Porque se eu fico em casa, eu estou protegendo a mim, estou protegendo minha família, estou protegendo o outro. É um ato de caridade, né, ao próximo. Quanto mais contaminado tem na rua, mais eu posso também vir a ficar. A gente o que mais precisa acontecer para a gente aprender a valorizar a coletividade? Né? Exatamente. O que se fez com a natureza, né? A gente tem consumido a natureza, as nossas matas. O que está acontecendo é uma verdade cruel, o que está acontecendo no Brasil, com as matas e com tudo. Nossa, uma tristeza, essa tragédia lá no Pantanal, tragédia. É uma tragédia. E a gente estava falando dessa coisa da saúde, e a saúde, a educação vai refletir também, eu estou falando da mata, vai também no meio ambiente, né? Porque é fundamental para que a gente consiga repensar como que a gente consome dessa natureza, como é que a gente vai conviver com essa natureza sem acabar com ela. Não tem como se falar de saúde sem pensar, como a Garcia, a MJ falou aí, a importância do todo. Eu só posso ser saudável se o ambiente onde eu vivo é saudável, senão não vou longe, né? Ninguém vai. Então a questão ambiental ela é essencial e é uma das coisas que a gente precisa trabalhar na escola, trabalhar em casa e trabalhar com o nosso vizinho, pensar no nosso lixo, gente. Se a gente for, a gente que trabalha dentro de escola, a gente faz projetos, né? E a gente tem, né? Existe um documentário sobre lixões, existem vários, e assim, o que a gente faz de desperdício? Isso é um absurdo. Isso já era para a gente ter ultrapassado essa questão. A gente consome muito mais do que a gente necessita e a gente joga fora muita coisa que a gente poderia aproveitar. E a escola tem um papel importantíssimo nisso, né? Nessa mudança de visão, mudança de atitude. Se repensar, a gente consome muito, né? A gente acumula muita coisa. Eu fico Isso chocada. A pandemia também veio para trazer. Todo mundo passou a consumir menos. Não tem quem não. Porque ficou mais em casa, né?
Exatamente. E deu valor porque interessa, né? Porque teve um momento que adianta você ter um carrão se você não pode sair? Que adianta você ter um dinheiro se você não pode gastar? Eu acho que a gente começou a repensar valores, né? O que eu preciso realmente? O que eu preciso para viver? Eu acho que ela está nos ensinando. Eu sou muito otimista nesse sentido. Ela veio nos ensinar, embora tenha esse caos todo acontecendo, né? De todos os. Eu acho que talvez o planeta precisasse dessa limpeza astral, espiritual, material, para que a gente pudesse evoluir como um todo, como essa rede, como você mesmo falou. A gente entender que É, somos um só, que é a grande eu me, dificuldade. eu me encho de esperança, com palavras com esperança como a sua. Né? A Fernanda também, falando aí, que Fernanda é minha amiga querida. Mas eu vou ser muito sincera, eu acho assim que fez a gente que já tem uma tendência a querer fazer a diferença, a olhar o outro com um olhar de acolhimento. E eu acho que para a gente foi bom, a gente vai repensar o consumo, mas eu não acredito que a maioria, na maioria daqueles que a gente via fazer diferente, vão fazer diferente. Eu acho que eu faço, que eu até por defesa, eu evito pensar nisso, porque a gente tem visto cada coisa acontecer, né? É, Pessoas sem máscara, pessoas sem querer julgar, já julgando. Pessoas simplesmente vivendo a vida como se ela pudesse fazer tudo o que ela quisesse fazer, sem necessidade de cumprir um simples decreto. Todos nós temos exatamente. que seguir leis e cumprir leis, enfim. Então a minha esperança vai junto Uma com você falta. aí. Estou com É, você. mas a falta de empatia é muito grande. A gente está vendo, é o que eu falei, parece que na rua está o bem e o mal o tempo Exatamente. todo. E essa falta. E se ligar o. Dane-se, eu vou para a praia, eu vou para o barzinho, eu vou entrar sem máscara, eu vou ficar. A máscara virou um ato político. Se eu vejo alguém sem máscara na rua, Exatamente. As eu já pessoas fazem olhei. chacota porque você usa máscara. Não sei se você já passou por isso, É, eu já passei. Fazem chacota. Então, assim, a coisa ficou. Como a gente estava falando antes do que chegou o nosso Brasil na política, eu acho que muita coisa também se escancarou, não só para a gente chegar ao universo político que a gente tem hoje no país, mas também nessas atitudes como as que você está falando agora. só, assim, do nosso país, se a gente pensar no Ministério da Educação, que maluquice que aconteceu. A gente está no quarto, né? O quarto Eu rio ministro, para não chorar. Eu rio para não chorar. aquele primeiro, Vales, como é que é? Vélez, Vai aquele, entrar. Não, vai o entrar, Weintraub é o viajei. segundo. Da, Era, da, era Ricardo Vélez, eu acho que é eu, Vélez, eu era o esqueci. Vélez, que é colombiano, que veio já para perseguição dos professores, chega a gravar os professores, cantar o hino nacional, aí depois veio Uma vez na semana, e depois no dia seguinte volta atrás. Eu lembro disso, eu estava numa outra escola, diferente da que que eu é estou isso? hoje. Ai, mas E o enfim. Weintraub, assim, com aquele linguajar absurdo, um economista falando do Supremo, fugiu, ganhou um prêmio Consolação, fugiu. Depois veio o quarto com um Exatamente. currículo cômico, né? Que Aquilo foi nem uma ficou, né? Nem que nem sentou, nem esquentou ficou. a cadeira. E agora a E gente aí, tem. nesse caso desse currículo cômico, eu gosto de fazer um comentário agora, porque por mais que merecesse sair, né? Enfim, a gente não tem que mentir sobre coisas, não tem que mentir, enfim, mas eu não sei não se tem um cunho racista pesado aí Também nessa pensei. questão. Eu não deixei de pensar isso, não, porque eu achei bem sério. Tanta gente já mentiu o currículo nesse governo, por que que logo ele saiu? É. E era É, uma a gente pessoa tem que ligada rir à para não educação, né? chorar. É, E ele era uma pessoa ligada à exatamente. educação. E agora esse Milton, ele também é ligado à educação, mas é um pastor que já nas primeiras, as declarações dele já foram muito polêmicas, né? De bater em criança, minimizou o feminicídio, deu uma declaração muito forte que acaba desculpando a pedofilia, dizendo que a criança pode reproduzir o que ela vê na televisão e dar Não espaço para o necessariamente pedófilo. é verdade, é. Umas coisas muito pesadas e a gente está e aí a cultura também, a cultura a gente perdeu o ministério, perdeu o ministro, mas os nossos Nossa, secretários que se apareceram também foram um nazista, não tá fácil, não. a namoradinha do Brasil achando que estava fazendo outra novela da Globo, e depois esse É. menino aí, assim, tá bem difícil.
Do meio ambiente E também. no campo da educação, uma grande preocupação é o que o homeschooling pode vir a se tornar no Brasil, né? A gente precisa conversar seriamente sobre o valor da escola na formação humana. E a gente Exatamente. precisa mesmo, a gente, eu, você, todo mundo, porque um homeschooling implantado numa sociedade extremista, não uma sociedade, mas em determinados grupos extremistas, o que pode vir a ser da mente desses seres humanos que vão ser formados? Uma coisa é você falar num homeschooling que a família vai, né, se moldar com várias fontes de aprendizado e vai socializar de outras formas a partir da arte, de encontros, outra coisa é o homeschooling como se propõe nos nossos projetos de lei. Eu fico muito preocupada, porque eu acho que escola é óbvio que eu acho isso, claro, mas escola é um lugar essencial para onde você aprende tantas coisas de você mesmo, da sua relação com o outro, você aprende postura política perante o mundo, é na escola que você exerce isso e vai testando. A escola é uma grande tese, né, de vida, Exatamente. porque você testa a hipótese, depois você cria outra e testa de novo na relação social. Então, uma sociedade sem essa experiência escolar, eu fico muito preocupada. E a gente tem que ter cuidado para este momento que a gente vive de ensino remoto não se tornar uma prerrogativa para o homeschooling. Exatamente. Homeschooling ainda precisa, eu acho que o homeschooling ainda precisa a gente amadurecer muito em termos de educação para poder um dia se pensar nisso aqui, em deixar aberto isso. Amadurecer como ser humano, né? Porque como Também, um lógico. todo é muito difícil nós pensarmos ainda mais no caminho que a gente que a política tá se voltando Tomando, né? federal, né? Tá tomando uma forma muito pesada, onde tem também uma relação com religião, uma confusão muito grande. E aí essa opressão toda e a lavagem cerebral, né? A gente vê pessoas, parece uma seita, a gente vê pessoas que parece que elas estão completamente com uma venda nos olhos, É verdade. reproduzindo agressividades e coisas malucas mesmo que o próprio governo faz que não dá nem para repetir. Se alguém fosse escrever essa história, iam dizer, não, isso não tem como um presidente falar uma coisa Não, dessa, não daqui a tem como um uns anos ministro. eu ainda acho que meus netos vão me perguntar, isso foi verdade, vó? Eu acho que a gente vai viver isso exatamente. Vai, porque não tá fácil, não. Márcia, a gente tem várias pessoas aqui fazendo comentários, vamos ver aqui, ó. A educação emancipadora, a alfabetização, forma de pensamento crítico, Bernardo falando, forma cidadãos. O Hermínio, deixa eu botar meu óculos, que eu fiquei cega na pandemia, eu fui ver que eu não conseguia ler depois que eu comecei a fazer as lives. Creio que poderíamos ter aprendido muito mais com esse caos que se instalou no Brasil, se tivéssemos focado mais na vivência humana como um todo, onde a arte e a educação somadas à tecnologia. É verdade, Hermínio. Coletividade, né? Também. O Rudá falando que tudo é uma grande massa da escória, esses ministros. É uma escória. Derivados de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é uma maluquice, gente. Só o fato de falar de terra plana. Não, é incrível como isso é levado a sério e como a gente ofenderia várias pessoas. A gente ofende, né, falando que é uma grande maluquice, mas sinceramente, não sou desse planeta, né? Me abduzam, por favor, porque desse planeta Olavo de Carvalho não dá. Olavo de Carvalho, o que é isso? Assim, é negar a ciência, é negar anos, é negar é negar tudo, né? É uma negação. Exatamente. Olha, o convívio com outros da mesma idade faz parte do amadurecimento e da formação do indivíduo. É verdade, a escola, a sociabilização que a gente precisa passar, a escola é que faz isso, né? Eu vejo meu filho tem 8 anos, eu tô morrendo de pena dele esse tempo todo sozinho. E esse processo de socialização, Gabriela, ele é essencial para favorecer a aprendizagem, né? A gente tem estudos variados, né? A gente pode buscar várias fontes de que a aprendizagem ela acontece num pleno bem-estar do ser. E não há bem-estar na solidão, pelo menos a gente só para os eremitas e vai saber, né?
Teria que pesquisar a fundo a vida dos eremitas para saber se há bem-estar. Mas na nossa sociedade, que principalmente a gente brasileiro, né, o contato social, a troca, ela é fundamental para o bem-estar. E o aprendizado ele flui quando tem um cérebro feliz, um corpo saudável também. Então, sem essa relação, realmente para as crianças, a gente fala muito de professor e família e esquece de olhar o que as crianças e os estudantes estão passando nessa época. Está muito difícil para eles, né? Tem muitos estudantes que estão super engajados na questão da tecnologia, já tem isso como algo que gosta, como um interesse. Então, facilitou. Mas tem outros que, apesar de estarem bem até maiores, não só os pequenos. Os pequenos eu acho um desafio assim, triplicado. É muito. Mas até maiores, que têm foco, que sabem, que têm responsabilidade, que entendem já o momento que estão passando, tem que ser, não tem outro jeito, enfim. Mas essas pessoas estão em formação e sentindo muita falta das relações. Outro dia, a gente conversando aqui em casa, eu tenho uma filha de 10 e uma de 12. Uma do 5º ano e outra do 7º ano. A do 5º ano é que passei pela tecnologia com facilidade, tranquilo. Então, o ensino remoto não fez para ela nada tchan. A de 12 anos passei pela tecnologia super bem, mas está morrendo de saudade da escola e fala, eu falta foco, eu gosto de perguntar para o professor no olho no olho, eu gosto de falar com meus amigos. Aí eu fui perguntando, né, caramba, E os pequenininhos parou, você viu? Voltou? ah, eu que parei? Foi você que parou. Eu não sei Ih, se eu tô foi falando que nem a matraca louca aqui. Parou quando você estava falando da sua de 14, não, de 12. A de 12 que precisa do contato. E parou de novo, será? Congelou. Será que congelou para todo mundo? Vocês estão me vendo? Agora voltou. A de 12, que Cheguei a precisa... falar o que ela falou? Nem contei, Não, né? Contei não, aqui. parou. Ela... Horrível quando acontece, mas é engraçado sempre. É, Enfim, aí eu falando que o mais triste, poxa, 5º ano, não vai ter mais as festinhas, as culminantes de projeto e tal, ela virou, mãe, muito pior é o pessoal do 3º, que está se despedindo da escola, mãe, e não está vivendo com os colegas o último ano da vida na escola. olha Eu que achei aquilo gracinha. tão lindo, eu achei lindo a imagem que ela tem, que Ai, eu, né, professora, já pensei em culminância de projeto e tal, e ela não. Ela, realmente, eu falei, gente, 3º ano do ensino médio. É o seu tchau para a experiência escolar e você não está dentro da escola. É muito triste, gente. é muito É triste. muito triste. Mas é tudo a personalidade. O meu filho tem 8 anos, fez agora sábado. E ele está no 2º ano. Ele faz tudo sozinho. Tudo sozinho. Incrível, né? É incrível. Eu não faria. Eu não sei. Eu acho que se eu tivesse no lugar dele, na 2ª série, se a minha mãe não estivesse do lado, eu não ia fazer aula. Parou de novo, Márcio. É, mas ele parou, voltou. Voltou, Mas desculpa, gente. Estou tentando resolver aqui. Mas ó, eu acho que é muito da personalidade e também é um novo momento, né? Eles já nascem com telefone na mão, então é tudo muito mais Já fácil. o cérebro também vai se adaptando, né? Tem estudos da neurociência que mostram isso. Você botar um celular, um tablet na frente de um bebê, ele já faz assim. É, É impressionante. Tem testes assim que são incríveis. A gente fica boladíssimo. pois é, eles já vieram com uma programação, né? O programador deles é muito mais avançado que o nosso, então consegue. Mas também, por outro lado, a gente estava falando dos alunos, tem muitos que ficaram deprimidos, né? A gente tem relatos de crianças que ficaram deprimidas, assim, que os pais não estão conseguindo lidar com isso.
E que é uma coisa que a escola, não sei se já tem um preparo para essa, já está se pensando como que vamos voltar, como é que a gente vai acolher, vai ter que o ano foi perdido, como é que vai conseguir? Uns conseguiram, outros não. Como é que vai se adaptar? Como é que vai ser essa adaptação? Então, Gabriela, a gente tem muitas realidades, né? O ano foi perdido para algumas crianças que não tiveram nenhum atendimento remoto, e não foi perdido para aquelas que tiveram. Essa questão das angústias, a gente viu acontecer bastante, várias crianças até resistindo a aparecer e a fazer qualquer questão online, por questão de depressão infantil, aumentou muito esses números, mas a coisa tem melhorado, pelo menos na minha experiência, no meu contato com os profissionais que eu tenho, tem melhorado, né? Várias famílias têm trazido relato de que as crianças aos poucos estão, aquelas que têm acesso ao ensino remoto. E o que vai acontecer é que a gente vai ter resquício desse ano que a gente está vivendo para além de 2022, eu tenho certeza disso. Não vai dar para a gente chegar em 2021, que a gente ainda vai estar no remoto, não vai sair vacina, e quando sair, a prioridade, pelo que eu tenho lido, não vai ser para criança, a prioridade vai ser para os mais velhos, para os idosos, então as crianças vão demorar a tomar a vacina. Então, assim, até a gente conseguir sentar, olhar dentro da sala de aula, ver individualmente o processo de aprendizado de cada um, replanejar isso, a gente vai encontrar muita defasagem. Eu acredito que você... E é um desafio. Se a gente está preparado, claro que está. O profissional da educação com certeza está. Não vai ser fácil, mas também não foi fácil a gente ser apanhado no meio de uma pandemia e dar conta do recado, falando aqui da própria nossa rede aqui de Niterói, ver trabalhos de escolas, as escolas se viraram nos 30, chegando com as suas atividades aos seus alunos de formas incríveis. Usou Facebook, usou WhatsApp, usou Instagram, usou YouTube, usou tudo ao mesmo tempo, tudo organizado, pedagogo olhando, selecionando, professor fazendo. Então, assim, a gente vai fazer, a gente é capaz de fazer, mas não vai ter que ter um olhar muito criterioso, vai ter que ter também um planejamento, né, pedagógico, um reordenamento curricular. A gente vai ter ainda bastante sequela educacional, infelizmente. Isso se a gente voltasse hoje com tudo lindo, maravilhoso, sem pandemia, com o emocional 10. A gente não vai voltar hoje, nem com o emocional 10 tão cedo, então a gente ainda vai carregar essa história, infelizmente, por um bom tempo. Mas a gente vai dar conta. Não podemos perder a esperança. Não vamos não. E ainda mais os professores que eles fizeram, se o momento pior, quando voltar, vai ter que ter um trabalho de muito foco e de muita acessibilidade, né? Vai ter que ter uma acessibilidade exacerbada nesse momento, porque aí quando junta todo mundo, um vai estar num nível, o outro vai estar no outro, o outro vai estar com uma sensação. E aí vai ser... Mas enfim, esse ano a gente não volta com as aulas. Não sei, não tenho como dizer, porque isso é determinação legal. A gente voltou ontem em Niterói, o ensino médio foi autorizado, e agora à noite tem essa liminar, eu não sei quais os próximos capítulos, né? Mas não sei realmente, vamos ver. Eu espero que a gente fique bem aí com a curva da contaminação lá embaixo. Parou. A gente, aqui em Niterói, a gente teve um amparo da prefeitura muito grande, né? As ações que foram feitas no meio da pandemia serviram de exemplo para o Brasil, saindo matérias para fora do Brasil. Estou falando aqui que você falou da... Eu perdi, eu travei de novo, mas está tudo certinho, estranho. A gente aqui tem uma realidade, a gente teve a gestão do Rodrigo foi muito eficiente durante essa pandemia, né? A nossa curva caiu rapidamente, o povo ajudou naquele momento que ficou todo mundo lockdown, todo mundo em casa, né? Foi forte. E foi... Tem até uma pergunta aqui falando da reformulação dos sistemas de ensino há alguns anos. Realmente, em Niterói, em 2006, eu estava, na época, dentro da Fundação Municipal de Educação, e a gente teve o estudo sobre os ciclos, foi quando reformulou todo o sistema educacional de Niterói. E foi realmente, como está falando, o The Bear and the Hare. Foi em 2006, a gente passou por isso, e hoje a rede é uma rede pública que investe muito em formação de profissionais, de seus profissionais, então a gente está sempre estudando, a gente tem uma equipe muito boa lá dentro que
nos auxilia dentro da escola. Hoje eu estou na escola, não estou mais na equipe, mas continuam pessoas, né, que têm muito esse foco de amor à educação, mas com embasamento teórico, com ciência, com estudo, né? Isso é importantíssimo, né? É importantíssimo, porque o mundo evolui e hoje a protagonista é a ciência. Eu sempre Exatamente. falo, porque antes nós artistas éramos a vanguarda. Eu acho ótimo, até para o ego dos artistas. Não somos mais a vanguarda é a ciência. Se a gente não acompanhar Exatamente. todos os meios, se nós não acompanharmos a ciência, que a gente vai ficar para trás. Aqui o Rudá falou que a Prefeitura de Niterói municipalizou o CIEPS, né? No estado como Cantagalo e Vários. O CIEPS é um sonho, né? Se a gente lê Eu assim, trabalhei, a fui ideia do CIEPS, professora do. Eu saí do meu normal e fui trabalhar no CIEP em Belford Roxo, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Foi uma experiência incrível e realmente o que aconteceu? Foi também a questão, logo que o construtivismo entrou nas linhas teóricas, nos estudos, né? O problema é que a gente estudou e praticou de uma forma equivocada, porque ficou com aquela ideia, né, de que a criança pode fazer o que quer. E o construtivismo ele é muito mais do que isso. O construtivismo vai muito ao encontro, porque é junto, é parecido, com o que a gente pensa hoje do ensino híbrido, com o que a gente tem lido, que é o protagonismo e a autonomia do estudante no seu processo de aprendizado. E é sobre isso que... E a gente tinha uma logística, né, um dia a dia, uma organização do CIEP fenomenal, principalmente se você pensar em ensino público. Porque aquelas crianças elas passavam o dia inteiro num ensino integral com uma formação integral. Não era só o horário integral, mas você tinha aula de tudo ali. Você tinha estudo dirigido, você tinha arte, você tinha artes esporte. plásticas, esporte, você tinha várias áreas do conhecimento sendo trabalhadas diariamente ali com aquelas crianças. E os profissionais também atuando em conjunto, vários profissionais de diversas áreas. Então foi uma pena que acabou. Realmente a gente poderia estar hoje num outro quadro educacional se os CIEPs tivessem continuado, com certeza. Um outro quadro. É um sonho. E a alimentação também, né? A gente fala que tem muitas crianças que a alimentação do dia é o que ele come na escola. Tem, isso é uma questão seríssima. É uma questão seríssima. Saúde, até por saúde da sociedade, né? Que a gente vai criando essas pessoas nutricionalmente fracas. A gente tem um problema futuro com isso também, né? Exatamente. Toda a parte cognitiva fica... enfim. Então a gente está chegando quase no fim. Conversa ótima. Deixa eu só falar do Eduardo, querido Eduardo Costa Gomes. Escreveu ele é de Vitória. Ó. Depois de 50 anos, nossa escola aqui em Vitória, que se apoia muito no construtivismo, é entendida como escola sem regra ou limite. Ó. Temos que explicar o tempo todo o nosso trabalho. 50 anos. O Eduardo, ele faz parte de uma família visionária. Um beijo para você, querido parceiro de trabalho. E a família dele faz um trabalho diferenciado. É a Escola Monteiro, lá em Vitória. Para quem é de Vitória, por favor, vai lá, corra, conheça, procura Eduardo. E realmente é isso que ele fala, viu? Até hoje ele ouve que é uma escola sem regras e sem limites, e é o contrário. Os limites e as regras, eles são compartilhados, então não é uma coisa imposta, não tem imposição, né? Ele tem entendimento, e isso faz toda a diferença. Estimula a criança, né? Porque ela dá autonomia, ela vai se sentindo estimulada e parece que ela está construindo junto aquele aprendizado. Exatamente, que a ideia é essa. E é por isso que quando eu falei antes e repito, que a gente aproveite esse momento que a gente está vivendo no ensino remoto para levar isso para a educação. Que a gente não olhe o ensino híbrido apenas como online, apenas como a tecnologia essencial, porque isso é o mundo da criança, é o mundo do estudante, do jovem, mas que a gente veja o protagonismo desse ser no seu aprendizado, porque é ele que está aprendendo, o aprendizado é dele. Eu, como pedagoga, sou um instrumento para auxiliá-lo. A gente precisa enxergar isso dentro das escolas. Isso é maravilhoso, porque vai dar uma autonomia, um empoderamento, e essa pessoa vai seguir mais segura. E aí a gente não vai sofrer tanto com essas votações mal feitas. É verdade. Eu acho que a gente precisa pensar muito no próximo, pensar no outro, pensar na educação, pensar na arte. E eu acredito que vai demorar um pouco, mas a gente está no caminho. A gente vai conseguir.
Vai Posso dar conseguir. 2 indicações de documentário? Claro, Até anotei. claro. Primeiro eu preciso agradecer, eu A não gente- sei como fala o nome dela, é Lux Negri. Lux Negri. Querida, atenciosa, um beijo para você. Eu acho que ela tá aí, porque eu vi o nomezinho ali É, aparecer. Me tratou tão bem, uma a graça, Lu, uma delícia encontrar gente assim. a Lux é maravilhosa. A Lux tem um trabalho, uma militância muito grande. Ela é uma atriz poliglota, inteligente e ela é uma mulher trans que Eu levanta vi essa no Instagram bandeira, dela, lindona, com muita dignidade, com muita seriedade. E assim, lindona, gentil, é, maravilhosa, eu, adorei. eu tenho aprendido muito com ela, porque Que é um momento, legal, é um momento diferente que a gente precisa entender o que a sociedade está passando, essas pessoas que são invisibilizadas, né? Que são também. exato. Então, a Lux está aí para isso. Gente como a gente, diferentes, todos nós somos. Lux, querida, prazer e muito obrigada. Eu queria indicar 2 documentários, um para trabalhar a questão da infância, Ela botou que é aqui. o Começo de Vida. Oi, prazer, beijo. Que é um documentário chamado Começo de Vida, e eu não é só para pais ou para pessoas que têm crianças na família ou da educação, é para toda a sociedade. O Começo de Vida, ele fala da importância do estímulo na primeira infância e como isso leva uma sociedade a crescer ou não. E o outro é Dilemas da Rede, que trabalha a questão das redes sociais, não no universo político, social, mas é legal para a gente também assistir e repensar como é que a gente lida com os jovens que estão inseridos nesse meio de tanta manipulação e para a gente também ter uma reflexão. Então, Começo de Vida e Dilemas de Rede, vale a pena, depois você me conta. Eu Você anotei gostou? aqui. Eu vou assistir. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada. Você é uma simpatia. Ah, você que é linda, obrigada. Adorei, adorei. E que o seu trabalho Adorei continue também. sempre brilhando, ensinando, educando. Acabou. Ah, Não, não, que aqui. susto. É, Ai, gente, acabaram, falei, nem dei voltou. tchau. É, mas acaba assim, por isso que o Instagram acaba assim. Você tem É, eu feito lá sei, tá nervoso. tão nervoso de não dar tchau para a pessoa, bum! E acaba. Eu quero agradecer todo mundo que está aqui. Eu Ó, também, obrigada, gente. Obrigada, dilema de rede Gabriela, é querida. importante. Aqui o Bernardo agradecendo. Muito obrigada, muita luz para todos. E vamos pensar na educação dos nossos filhos, da nossa Vamos. sociedade, do nosso país. Muita Isso arte, aí. muito amor e Muito amor transformação. para as nossas crianças, para os nossos estudantes. Exatamente. Acolham, deem voz a eles, por favor. E, Isso ó, aí. Gabriela e Lux, eu quero marcar com vocês quando a gente puder, para a gente se conhecer Vamos, pessoalmente. vamos, para a gente Vamos se mesmo. abraçar. Eu vou te Exatamente, abraçar. preciso de toque também, Eu sentindo também. falta disso. Vamos fazer. Beijo, Um fiquem com beijo, Deus. Muito prazerzão. obrigada. Prazer, Eu que tchau. agradeço. Tchau. Tchau.